Começando com oração. Pai querido, Pai celestial, nós te agradecemos nesta oportunidade, este precioso momento que tu nos concedes para juntos estudarmos a tua palavra. Reconhecemos que estar aqui toda segunda é uma batalha para muitos, um grande sacrifício, mas te agradecemos pelo sustento que tu tens dado a todos, incluindo a mim, Senhor Deus, que também tenho, graças a ti, batalhado bastante, mas estamos vencendo no poderoso nome de Jesus. Clamamos pela tua presença, Espírito Santo, sobre as nossas mentes e corações, para que a tua palavra possa fluir, para que possamos aprender mais dela e, sobretudo, praticá-la, vivenciá-la, não apenas ter uma carga de informação, não, mas queremos, sobretudo, aprendermos a praticar a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, recebe a nossa oração. Te agradecemos, te louvamos e entregamos tudo aos teus cuidados no bendito nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor, graça e paz, graça e paz. Como já havíamos falado na aula passada, vamos de imediato já, corrigir os exercícios, né, que deixamos pendentes, né, ligados à unidade número um, né, ou pelo menos até a página de número 9, que finaliza no ponto 17. Lamento os que estão, infelizmente, se ausentando por várias razões, né, trabalho, enfermidade e outros problemas, poderão ter algum tipo de prejuízo na frente, a menos que estejam bem ligadinhos com as aulas gravadas, né? Uma das razões das aulas gravadas é a facilidade, ou pelo menos trabalhamos com a facilidade para o aluno rever aquilo que perdeu, ainda que a exigência para aprovação da escola ao aluno é também as aulas presenciais, a menos que o aluno já não possa mais estar no presencial e queira partir para o formato gravado. Aí é necessário haver a comunicação prévia e aí migramos o aluno para o formato gravado, né? No curso básico nós temos vários alunos que estão fazendo formato gravado, 7 a 8 alunos que não podem estar presentes nas terças-feiras à noite. Página de número 7, por favor. Página de número 7. Vamos corrigir então os exercícios? 6. Para evangelizar pessoalmente, leia agora Colossenses 3,16. Aqui é fácil demais. Se vocês não acertarem isso aqui, meu pai, olha, não tem mais esperança para você, não. Você não tem mais esperança, não. É melhor levantar o cartão amarelo. Mas vamos lá. Habite ricamente em vós. Como é que completamos esse texto? Alô? Alguém está aqui? Alguém está aqui conosco? Vamos A lá. palavra Como é de que completa? Cristo. Hã? A palavra de Cristo. Oh, é só o irmão Wilson que está acordado. Estou com uma leve impressão que alguns dos irmãos estão em estado de adormecimento. Vamos ler Colossenses 3,16, que eu percebo que alguns estão adormecidos, que não é normal, né? Essa hora do dia, alguém está adormecido, a menos que não tenha dormido bem durante a noite. Aí se entende. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e demonstrando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Esse é o texto. Esse é o texto. Então, como é que completamos as lacunas que estão aí? Vamos lá? Não deixa o irmão Wilson sozinho, não, que ele fica triste. Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. A palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Perfeito. Está entrando o irmão Robson. Ele mandou aqui uma mensagem que ele não está se sentindo bem. Então a gente quer orar por ele
Outro filho pródigo que voltou para casa. Fala comigo, Renato. O bom filho volta para casa. E esse aí é um bom filho, Renato Inácio. Orando por ti, meu amigo. Orando por ti, confiando grandes vitórias da parte do nosso Deus. Está chegando irmã Meire. Acho que a gente vai ter que colocar a aula 8h30, gente. Não, se eu coloco 8h30, vão chegar 9. Aí complica a minha vida. Não, aí não, esquece. Mantemos o mesmo horário. Não dá para mudar, não. Irmão Robson, boa noite, pai do seu irmão Meire. Maravilha. Irmão Robson, consegue Senhor, pastor. colocar. Pai do Senhor, consegue colocar o vídeo que queremos orar pelo irmão aqui agora. Recebi aqui uma orientação. Isso, irmão Robson. Recebi aqui uma orientação de Deus, tá? Para tudo, para orar pelo irmão agora. Eu não costumo fazer isso. Quem me conhece, eu não paro a aula por qualquer coisa. E isso aqui não é qualquer coisa. Isso aqui é a saúde de um servo do Senhor e vamos pedir com que a poderosa mão do Senhor aí toque nessa parte aí do seu corpo que está lhe incomodando. Irmão, crê que Jesus pode tocar agora? Então, não se assusta. Não se assusta, porque ele vai lhe tocar de uma maneira especial e Deus vai ser glorificado. Vamos então orar pelo nosso irmão Robson, ele está com um mal-estar e ele está fazendo um esforço muito grande para estar na aula de hoje e Deus vai honrar o esforço do seu servo, né? Porque é para ele, é para glorificar o nome do Senhor. Eu vou levantar as minhas mãos aqui por fé, porque o Senhor vai alcançar essa parte que está incomodando ao servo do Senhor. Senhor Deus e Pai, queremos, em nome de Jesus, unir a nossa oração em favor do teu servo Robson Souza. Senhor, toca esta parte do seu corpo que está incomodada, que está muito incomodada. Em o nome de Jesus, Pai, toca o teu filho agora. Em o nome de Jesus, enfermidade. Sai agora desse corpo em o nome de Jesus. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando. Nós estamos ordenando em o nome de Jesus. Salamanagashébia. Coloca as tuas mãos no corpo do teu filho. Tu sabes o porquê deste mal. Tu sabes o porquê desta moléstia. Tu sabes a causa. Eu não sei. Teu filho não sabe. Mas tu sabes porque tu constituíste e criaste este corpo. Por isso agora toca com poder em nome de Jesus. Irmão Robson, recebe agora o toque de Deus na sua vida. Receba a presença de Deus aí agora, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Toda dor vai saindo agora, em o nome de Jesus. Toda moléstia, todo mal-estar vai saindo agora, em o nome de Jesus. É uma ordem, em o nome de Jesus, sai, em o nome de Jesus, e lançamos fora este mal, lançamos mal esta incomodidade, lançamos fora, há poder no nome de Jesus Cristo, e por este nome oramos, por este nome expulsamos todo este mal, presença do Espírito Santo, enche o teu servo agora, Espírito Santo, toma posse do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, eu também oro pelos meus irmãos, que estejam com algum mal, com alguma enfermidade, com alguma moléstia no seu corpo, receba agora, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, o toque do Espírito Santo, Rabacalamaneia, Jesus Cristo da saúde, Rialamacaia. Creia, minha irmã, creia, meu irmão, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é maior, o nosso Deus é glorioso, e Ele está aqui conosco e em todos os lugares ao mesmo tempo. Receba a saúde, você, minha irmã, e meu irmão que está com alguma moléstia, algum mal no seu organismo, no seu corpo, receba agora, em o nome de Jesus. Todo mal é lançado fora, todo mal agora é expulso pelo poderoso nome de Jesus. Seja dor de cabeça, dor nas costas, dor nos pés, problema de pressão arterial, problema de enxaqueca, não importa o problema, em o nome de Jesus, lançamos fora, expulsamos por esse
poderoso nome que é acima de todo nome. Graças te damos pela saúde. Precisamos de saúde, não apenas para trabalhar, mas para também te servir e fazer o melhor para ti, para a tua honra e para a tua glória. Graças te damos, graças te damos, graças te damos, porque servimos o Senhor que nos cura e nos cura de todos os males. Obrigado, oramos e te agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Mas Robson, sentiu um negócio diferente? Sentiu um negócio estranho tocando o irmão? Ele não está falando isso porque eu estou forçando ele a responder. É que ele está testificando de algo. O Senhor entrou aí na sua casa. O Senhor foi aí no seu corpo. E se você creu, você que estava com algum mal, isso aqui não é normal, né? A gente tem uma aula tipo culto, porque Deus faz quando Ele quer e como quer, tá? No finalzinho a gente vai fazer uma oração de reforço, irmãos. Porque eu sei que o inimigo está lutando pesado para atrapalhar o caminho de muitos dos irmãos. Bom, Deus tem falado ao meu coração para aumentar a oração pelo grupo do médio, porque o inimigo está furiosíssimo. Isso é novidade, pastor? Não, nunca foi. Nunca foi novidade. Quando a gente está querendo fazer alguma coisa, se esforçando para fazer alguma coisa para Deus, a gente vai ter luta. Mas guarde isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. Temos luta e muita. Eu tenho até de sobra para te vender e dar de graça. Mas o mais importante é que temos a convicção da vitória. Da vitória. Quantos têm a convicção da vitória? Da vitória, isso. Se você não tem convicção da vitória, a gente vai parar tudo e parece que a gente não vai ter aula, não, vai ter culto. Porque você tem que sair desta aula com a convicção da vitória. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas ele mesmo disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmão Robson já venceu, em o nome de Jesus. Irmão Agrimar já venceu, em o nome de Jesus. Irmão Renato, já venceste, irmão Renato, no nome de Jesus. Irmã Meire nem se fala, já fez 10 gols e já venceu em nome de Jesus. Todos nós estamos saindo daqui vencedores, no poderoso nome de Jesus. Amém? Vamos continuar, gente. Se o Espírito Santo quiser parar a aula, com ele. A minha parte eu faço, mas eu não sou doido de obstruir, bloquear a ação que Deus queira fazer em nosso meio nesta noite. Número 7, página 7, estão lá corrigindo os exercícios. E para que a palavra de Cristo revelada na Bíblia habite ricamente em nós, é preciso que conheçamos as regras de interpretação da Bíblia. Escolha a resposta certa. Colossenses 3,16. Qual é a área do nosso ministério? Vamos lá. Qual é a letra? A, B, C, D ou E? Letra E, pastor. Tá na cara, gente. Literalmente tá na cara. Se você não está enxergando aí, eu vou recomendar um bom oculista aí em Massachusetts que eu conheço. Não vai te cobrar muito caro. Que de repente o aluno está com problema de enxergar a resposta que está ali, ó, literalmente na cara. Letra E, é claro. E para você ter seu próprio crescimento espiritual, que a palavra de Cristo deve habitar ricamente em você. E para isso é preciso que você tenha conhecimento das normas e princípios de Interpretação da Bíblia. O Kleber está chutando cada bola hoje. Sempre chutou, Kleber, uma boa bola. Depois que ele trocou aquele boné, gente, ele ficou mais ungido. Acho que a unção está no boné. Eu vou ter que andar de boné. Acho que eu vou comprar um boné verde, Kleber. Vou ter que andar de um boné verde e eu vou fazer gol. Está ali, irmão João Paulo. Seja bem-vindo, irmão João Paulo. Nosso exegeta-mor, né? Se você não conhece, Pai do Senhor, se você não conhecia o exegeta João Paulo, tá ali, ó. Esse homem ali, não brinca com ele não, que deixa você no bolso. Até eu caí no bolso dele, se deixar. Mas vamos lá. Maravilha, letra E. Número 8. Já falamos, interpretação da Bíblia. Até agora já vimos 2 exemplos bíblicos de áreas onde se torna necessário saber como interpretar a Bíblia. Quais são
estas duas áreas. Assinale as respostas certas. Então, aqui nós temos duas respostas a serem assinaladas na questão 9. Quais seriam? Evangelismo pessoal e devoção. Isso, B e E. Gente, eu estou dando cada exercício mastigado que, olha, você não precisa nem mover a boca. É só engolir, é só pegar. Não tem aquela coisa mastigada. Tá lá nossa irmã Eni tá ligada, gente. Não tenta desligar a irmã Eni não, que é complicado. É ruim a irmã Eni tá desligada, né? É mais fácil eu me desligar do que ela se desligar. Então vamos lá. Número 9. Número 9, tá? É a letra B e E. Agora, olha o que diz aqui, ó. Leia agora Atos 18, 24, 26. Observe que Apolo era o verdadeiro pregador do evangelho, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Estamos no número 10, tá? O que foi que Priscila e Áquila fizeram com ele? Não é Ele foi possível que vocês disciplinado, né? pararam aqui. Eles expuseram a escritura. Eles lhe expuseram o caminho de Deus. Está ali, ó, a resposta está lá na questão seguinte. Mais mastigado do que isso, gente. Nem o chocolate do Ferrero Rocher comido de graça. Tá fácil demais. Que é isso? Para ninguém depois dizer, pastor, presta dificultando a nossa vida. Se alguém vai dificultar a vida de vocês, são vocês mesmos. Não serei eu, não. Mas vamos lá. Tá lá, irmão Robson tá alegre, ó, tá com um sorriso. Para quem estava lutando, Jesus chegou, né? E devolveu a alegria para o servo do Senhor. Ô, Limbacanemeias. Jesus é lindo, gente. Jesus é lindo. Aleluia. Se você disser que Jesus não é lindo, eu te dou um tapa debaixo da tua orelha com carinho. Com carinho, chega a ser debaixo da tua orelha. Mas ele é lindo, e ele opera, né? E ele não permite o inimigo bagunçar, né? A alegria dos seus servos. Permite por um tempo, né? Mas a coisa cai por terra no nome de Jesus. Então, perfeito. Então, a número 10, lhe expuseram com mais exatidão o caminho de Deus. Agora preste atenção aqui na número 11. Apolo precisava conhecer mais as regras de interpretação das Escrituras para melhor desempenhar o seu ministério de pregador. Escolha a resposta certa. Este texto é um exemplo claro de que precisamos conhecer as regras de interpretação da Bíblia. Quando vamos. Qual seria a alternativa correta? Pregar. Letra A. Letra A. Pregar. Pregar. Vai anotando, povo, vai anotando, porque estas questõezinhas serão as questõezinhas selecionadas que nós depois no final vamos assinalar que vão cair na prova. Lembrando que esta aula desta matéria vai terminar de hoje a 2 semanas. Opa! Então nós temos mais 2 aulas de hermenêutica e exegese 2, né? Que será a próxima segunda, se Deus quiser, dia 21, e a última no dia 28. Aí temos a aula e ao mesmo tempo a prova no finalzinho. Teremos uma aula mais curtinha e aí passaremos então para a prova. Na próxima aula eu já vou dar as páginas dos exercícios que vocês terão que estudar. Repito, para que não fique ninguém aqui no mal entendido. Próxima aula, já vou dizer a vocês quais serão as páginas que vocês vão estudar, porque em cima delas é que vou extrair o conteúdo da prova. Vão ser 10 questões, né, baseadas nesses exercícios. Então não vai ser todos os exercícios. Eu vou selecionar o número de páginas. Aí, em cima deste número de páginas que eu der a vocês, é que vocês vão estudar para a provinha que vai ser lançada no dia 28. Perfeito. Vamos ao número 12. Veja agora o exemplo tirado de Lucas 24, 25, 32. Observe que Jesus não está propriamente evangelizando, está doutrinando e consolando. Os discípulos estavam tristes
e de olhos vedados à compreensão das Escrituras. Jesus abre-lhes as Escrituras e, ao mesmo tempo, doutrina e consola. Isto é um verdadeiro trabalho de A, B, C, D ou E? C. C. Pastor e mestre. Pastor e mestre. Muito importante. Vamos lá. Número 13. Jesus interpretou as Escrituras com o objetivo de realizar um trabalho pastoral. Finalmente, leia Mateus 12, 2 ao 8 e note o diálogo travado entre Jesus e os fariseus. Diálogos como estes ocorreram inúmeras vezes durante o ministério de Jesus. Viu como Jesus interpretou a Bíblia? Em qual situação? Escolha a resposta certa. Qual é a resposta certa? A, B, C, D ou E? D. B. D de dado. Debatendo. 14. Jesus estava debatendo com os fariseus. Muito bem, agora você já sabe, com exemplos bíblicos, quais são as 5 áreas onde se aplicam os conhecimentos das regras de interpretação da Bíblia. Vamos escrevê-las? Olha, tô dando de bandeja, gente. Tô dando colher de chá é pouco. É concha de sopão. Pastor tá muito bonzinho. Não tô bonzinho, irmãos. Coisa que eu não sou é bonzinho. Mas também não sou malzinho, não. Não sou nem malzinho e nem bonzinho. Mas não vou dar coisa assim de graça para vocês. Vamos lá. Letra A. Qual seria aqui? Pregação. Pregação. A irmã Eni não deixa passar em branco. Letra B. Evangelismo pessoal. Não deixa a irmã Eni sozinha, gente. Alguém ajuda a irmã Eni. Evangelismo pessoal. Letra C. Trabalho pastoral. Trabalho pastoral. Letra D. Debate. Debate, Debate. E letra E, finalmente. devoção. Devoção. Gente, pastor, tá bom demais. Não tô bonzinho, gente. Isso aí é evidência, tá ali ó, diante de nós. É só ler que você. Ah, por que tá tão fácil? É que eu quero flexibilizar um pouquinho a mente de vocês para dizer que eu estou sobrecarregando e jogando coisa pesada. Não, não é isso. Vamos lá na 16. Destas conclusões, surge uma pergunta muito importante. Na verdade, desculpe, estou na 15, eu pulei para 16, desculpe. 15. Leia novamente o texto de Atos 8, 26 a 35. Vamos ler de novo esse texto? É um texto que deveria ser muito conhecido, mas você acredite se quiser, é um dos menos conhecidos na Bíblia. E não se espante. Tem pastor que não conhece ou nunca leu esse texto. Que? Não se assuste, não. Atos capítulo 8, do versículo 26 ao 35. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Um rápido comentário. Aqui, alguns teólogos afirmam e acreditam que aqui se trata do próprio Jesus, porque aparece a expressão o, anote aí, o, não é um, o anjo do Senhor. Quando aparece essa expressão alô, não é um, se trata de um artigo definido. Um é um artigo indefinido, mas quando aparece o, está apontando para a pessoa do Senhor Jesus. Então, possivelmente aqui é um dos poucos casos de cristofania no Novo Testamento, uma vez que Jesus já tinha vindo fisicamente em corpo humano
Então, no Novo Testamento não é muito comum vermos cristofanias, mas aqui temos uma, curiosamente, porque poderia ser ele pessoalmente, como fez com Saulo de Tarso. Porém, aqui, por alguma razão, ele decide se manifestar na forma angélica, não é? Ou angelical. Então, é um caso raro, único e pouco ocorrente ou frequente de cristofania no Novo Testamento. Então, é o que alguns teólogos acreditam, e eu também tenho essa inclinação. Até o texto grego deixa essa ideia que poderia ser o próprio Jesus que se manifestou a Filipe. Versículo 27. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, 29. E disse o Espírito a Felipe. Agora entende, é interessante, né? Entra o anjo do Senhor e agora entra o Espírito Santo. Uau! Então, dois personagens estão orientando a Filipe. Isso nos chama muito a atenção. Então disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Verso 30. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? 31. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. Versículo 32. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi retirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. 34. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? E o 35, finalizando. Então Felipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Então, esse texto, acredite ou não, é ainda desconhecido ou pouquíssimo conhecido por parte da grande maioria dos evangélicos e até mesmo de pastores. Aí em cima deste texto que acabamos de ler, muita atenção aqui, ó. Vamos interpretá-lo? Aí temos a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Letra A. O eunuco era homem inteligente e culto e inteligente, e assim o requeria a posição de destaque que ocupava. O eunuco não entendia a mensagem que via lendo. Felipe entendia. Felipe interpretou a Bíblia através da própria Bíblia. Versículo, aliás, ponto 16, porque para você responder a 15, você tem que entender a 16. Ó, destas conclusões, surge uma pergunta muito importante. Por que Felipe soube interpretar a Bíblia e o eunuco não? Escolha as respostas certas. Estão percebendo que a número 15 e a número 16 é o combo, 2 em 1. Então, para eu responder a 16, eu tenho que entender a 15. Então, vamos lá. Vou de novo. Nestas conclusões, estamos na 16. Surge uma pergunta muito importante. Por que Filipe soube interpretar a Bíblia e o eunuco não? E vamos escolher as respostas corretas? Aí temos 3 respostas corretas. E A tá na letra cara D de é novo. uma. Hein? A letra D, Letra D, uma delas. Depois, A B, a B, outra. E que mais? a e a letra E. E. Letra E. Então, a B, D e E. B, D e E. Tem a E, que está na outra página. B, D e E. Então, a letra A e a letra C está descartada. B, D e E. B, D e E.
Fechamos lá no Pastor, 17? isso aí é na 15 ou na 16? Vou repetir e peço, por favor, bastante atenção. Os pontos 15 e 16 estão interligados. Para o irmão entender a 16, tem que ler a 15. Aqui é um caso excepcional. Todas as demais elas estão trabalhando o sequencial, uma responde à outra. Mas aqui a exceção é essa, porque a 15 e a 16 é um combo. Então, o irmão, para responder a 16, tem que ler a 15. Mas a resposta o irmão vai dar onde? Na 16 e não na 15. Eu coloquei a 15 como contexto, só para abrir o panorama, compreendeu? Porque a resposta o irmão vai aplicar no ponto número 16. Confere? Conseguiu entender? Essa era a minha pergunta. Porque aqui tem duas, Isso. né? Como que aí foi falar o quê? A resposta aqui está embaixo no 17. B, D e E. Isso. Então eu pensei, eu tava vendo, né? Se era na 15 ou na 16 tinha que responder. Mas tá bom. Matou a charada, meu irmão. Eu não sou primo do Faustão, mas eu trabalho com as pegadinhas. Aprendi a trabalhar muito com pegadinha, né? Porque o aluno fica mais esperto quando a gente joga pegadinha. Se a gente não joga pegadinha, o aluno fica perdidão. Mas a pegadinha, o aluno fica ligado, espertíssimo. Fala comigo, irmã Eni. Pastor, eu tenho duas perguntas para fazer para o senhor, porque nós estamos falando sobre interpretação de Bíblia, né? Perfeito, vamos lá. Então, uma delas é, por exemplo, como que a gente consegue entender ou interpretar, quando a gente está lendo a palavra do Senhor, que aquela escritura está sendo relacionada para Israel, Israel mesmo, a nação, ou para nós, a igreja? Essa é uma Através. pergunta. É, A outra é, certo. o Antigo Testamento, a gente, quando está lendo, principalmente ali em Deuteronômio, por ali, a gente vê que tudo era dente por dente, olho por olho. E vimos, a gente consegue ver que tudo partiu do Senhor, foi uma ordenança de Deus. Certo. Por que quando Corretíssimo. Jesus veio, foi assim, totalmente o oposto? Jesus veio com tanta graça, tanto perdão, assim, por que Deus era daquela forma, agia daquele jeito, dente por dente, olho por olho, era apedrejamento, era tudo, e depois quando Jesus veio foi totalmente ao oposto. O que aconteceu nesse miolo aí que teve essa mudança tão extraordinária? Correto. Bom, na nossa visão humana, que é normal o que a senhora está colocando, é como fosse uma mudança drástica da água para o vinho, ou seja, do Antigo para o Novo Testamento. Olhando a grosso modo, concordo com a senhora. É uma mudança realmente drástica, né? Drástica demais. Olho por olho, dente por dente, que era um negócio duro, rígido, isso no Antigo. E aí no Novo já vemos a coisa como fosse mais suave da parte do Senhor Jesus, correto? Mas essa é a primeira impressão que nós temos. Lembremos-nos de alguns pontos que não podem ser jamais esquecidos. Primeiro deles, Jesus deixou claríssimo lá dentro dos 4 evangelhos: eu não vim para revogar a lei. Há um texto na Almeida Revista Atualizada que diz abrogar. Abrogar é o mesmo que renunciar, anular, jogar para trás. Jesus deixou bem claro: eu não vim para abrogar, eu não vim para renunciar, eu não vim para anular a lei, eu vim para cumpri-la. Aí vamos lá. Vamos começar. O que continha a lei? A lei é um conjunto de códigos, de princípios, de normas que Deus deu à nação de Israel. Começando com 613 mandamentos. Aí vai para 499 estatutos, 715 preceitos e 285 ordenanças. Meu Deus! Que pacote gigantesco, gigantesco. Aí vamos olhar Jesus. Eu vim para cumprir toda a lei. Os judeus, será que eles conseguiram cumprir esses 613 mandamentos, 499 estatutos e o resto lá vai fumaça? Resposta: não.
Começando pelos mandamentos. Quem era capaz de cumprir ao pé da letra 613 mandamentos? Ninguém. A bondade de Deus foi tão grande que ele reduz lá no Monte Sinai 10. E mesmo assim Israel não conseguia cumprir os 10. Aí veio Jesus na sua misericórdia, ó, 10, 613 é muito. O Senhor lá no Monte Sinai reduziu para 10. 10 está difícil? Eu, Jesus, vou reduzir para 2. Jesus chegou à conclusão: 2 também está difícil. Eu reduzo para 1. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Então, primeira parte da resposta. O Antigo Testamento mostrava a dureza da lei, porque mostrava a própria dureza do pecado em si. E deixando claro que pela lei ninguém poderia se salvar. Interessante isso, não é? Deus colocou propositalmente para que o homem chegasse à conclusão: faça o que tiver que fazer. Será humanamente impossível o homem, pelos seus próprios méritos e esforços, alcançar salvação e agradar o coração de Deus. Coisa de doido isso, né? Mas isso é uma didática que Deus aplicou, começando com a nação de Israel. Parece que hoje, nos tempos do Novo Testamento, muita gente na Igreja de Cristo ainda não entendeu essa didática. E sabe o que fazem? Fazem isso aqui, ó, para cumprir literalmente os mandamentos. Não vai funcionar. Se não funcionou na lei, pior na graça. Porque não é pela a salvação nossa, não é por méritos, mas infelizmente hoje tem igrejas que ensinam, né? Se você não fizer isso, não fizer aquilo, não, dos 7 cultos que tiver na semana, você não for a 6 ou 5, esquece. Você não vai alcançar um benefício ou uma graça da parte de Deus. Começa pela palavra graça. Graça quer dizer favor imerecido. Não depende do que eu, ou a senhora, ou nós façamos. Depende do que Cristo fez e crer naquilo que ele fez na cruz do Calvário. Alguém está me entendendo, irmãos? Nós não somos salvos por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas é confiar naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ok. Segunda parte da resposta. Quando sabemos quando Deus fala a Israel e quando Deus fala à igreja? Aí vamos abrir essa resposta em duas abas, em duas partes. Primeira aba, a primeira parte. Quando lemos atentamente o texto e o contexto, o que é o contexto? Os versículos que estão antes e depois. Ali podemos detectar se Deus está falando para Israel diretamente ou para a igreja, porque Deus tem uma linguagem muito peculiar quando ele se dirige a Israel e quando ele se dirige à igreja. Quando em alguns casos temos a dificuldade de detectar pelo contexto, aí nós vamos identificar pelo conteúdo. E qual é o conteúdo? Ou seja, o que do Antigo Testamento é considerado válido para o Novo Testamento? Eu creio que eu já falei isso, mas não é repetitivo, não é demais repetir o que eu já falei em algumas aulas anteriores. Vamos usar esse seguinte critério. Se quiserem anotar esse critério, ele é importantíssimo e a maioria não conhece e não leva em consideração. Se lá no Novo Testamento, escute, Jesus pelo menos fala de 1 a 2 vezes um princípio ensinado no Antigo Testamento, este princípio do Antigo Testamento, repito, que Jesus falou ou confirmou igualzinho 1 ou 2 vezes, ele é também válido para o tempo do Novo Testamento. Primeiro critério. Segundo critério,
Se nas cartas do apóstolo Paulo, que foram 13, se nas cartas de Paulo, pelo menos, ele fala de 2 a 3 vezes sobre um princípio ensinado no Antigo Testamento, ele é consequentemente válido no Novo Testamento. Repito, se nas 13 cartas de Paulo ele menciona de 2 a 3 textos ou vezes aquele princípio do Antigo, ele então é válido também no Novo Testamento. Terceiro critério, olha que interessante, né? São 3 critérios. Primeiro, tem que passar pelo crivo do Senhor Jesus. Segundo, pelo crivo do apóstolo Paulo. E agora vamos ao terceiro critério. Como é que eu sei que aquele princípio do Antigo Testamento ele é também válido dentro do Novo? Aí eu lanço mão do terceiro critério. Se os apóstolos, anote aí, Pedro, Tiago, João e Judas. Pedro, Tiago, João e Judas. Por que esses apóstolos? Porque eles escreveram epístolas, cartas. Se eles mencionam 1, 2 vezes esses princípios do Antigo Testamento dentro de suas cartas, então este princípio do Antigo continua valendo para o Novo Testamento. Esses são os 3 critérios para sabermos o que do Antigo Testamento está sendo válido ainda no Novo Testamento. Eu vou dar aqui um exemplo, poderia dar 10, mas o tempo é muito curto para a gente, embora seria importante até, se eu fosse o caso, dar 10 exemplos. Mas vamos dar um, que é clássico, que é conhecidíssimo, mas confunde muita gente. E qual é esse princípio? O uso do óleo ou do azeite. Presta atenção, isso causa um pouco de controvérsia, por desconhecimento e ignorância bíblica. No Antigo Testamento, qual era o uso, ou qual era, em geral, como se usava o óleo e o azeite no Antigo Testamento? Alguém se lembra? Tem em mente? Isso aqui é importante demais o que estamos falando. Para nós entendermos a aplicação do que é do Antigo e do que é válido do Antigo para o Novo. Alguém se lembra qual era o uso muito comum do óleo, do azeite no Antigo Testamento? Para ungir Ungir profetas, reis. reis. Profetas e reis. Profetas, reis e sacerdotes. Anote. Todos os reis de Israel e de Judá, antes que começassem os seus ministérios, eles recebiam um corno de azeite sobre as suas cabeças. Reis, profetas e sacerdotes. Igualmente os sacerdotes. Nenhum sacerdote começava o seu ofício, o seu governo ou o seu ministério sem antes receber um corno de azeite na cabeça. A mesma coisa, nenhum profeta, seja ele profeta em Israel ou em Judá, iniciava o seu ministério sem receber o corno de azeite na sua cabeça. Outro uso do óleo ou do azeite no Antigo Testamento, preste atenção, está lá em Êxodo a partir do capítulo 25. Anote aí. A partir do capítulo 25. Você vai ler no 26, no 27, no 28 e vai até o 29. Êxodo capítulos 25, 26, 27, 28 e 29. O que diz lá? Desculpe. O outro uso do azeite ou do óleo. Qual seria esse outro uso do azeite e do óleo? Para ungir os móveis do tabernáculo. Todos os móveis do tabernáculo, eles eram ungidos com azeite. O candelabro de 7 braços, a pia de bronze, o altar do holocausto, cada móvel, cada elemento que estava dentro do tabernáculo de Moisés era necessariamente ungido. Vamos lá.
O que significa no Antigo Testamento a unção com óleo ou com azeite? Duas coisas: a habitação do Espírito Santo e o governo do Espírito Santo sobre quem ou sobre que está posto o óleo. Governo. Não se esqueça disso. Ok. No Novo Testamento, qual é o único uso do óleo ou azeite no Novo Testamento? Só tem um uso. Pelo desconhecimento deste assunto, hoje é normal, eu pelo menos já vi dezenas de vezes e fico cada dia mais boquiaberto. A ignorância bíblica, vou dizer até uma expressão um pouco mais forte, o analfabetismo bíblico doentio e crônico. Eu já assisti dezenas de separação de obreiros, pastores, missionárias, diaconisas, tá lá em fila. Daqui a pouquinho quem sobe no púlpito? Vários diáconos com botes de 2 a 3 litros de azeite. E eu me questiono, o que é isso? Vai ter algum saladão aqui? É o que vem na minha mente. Não, vai ter uma comida violenta aí, vai correr azeite por todo quanto é lado, vai ter salada com força. Aí eu perguntei uma vez para minha esposa, mas não estou vendo mesa, não estou vendo os pratos de salada, mas por que tanto bote, tanto tanque de azeite? Daqui a pouquinho o oficiante da cerimônia chama e dá para cada diácono que coloca na frente do obreiro ou da obreira que está sendo separada. Meus irmãos, vamos aqui agora consagrar os nossos irmãos ao pastorado, ao presbitério, ao diaconato. Aí chama o nome do indivíduo, da candidata ou do candidato. E aí, pum, abre o tanque de azeite. Rapaz, quando eu vi isso pela primeira vez, aqui na América em 2004, eu quase desmaiei, de angústia. Mas deram um banho, mas sabe, pensa num banho de afogar. O obreiro ficava assim, e a igreja de pé aplaudindo e falando em línguas. E eu entrei Mas isso deve ter vindo de algum lugar, não é? Irmã, eu entrei num processo depressivo. Mas sabe aquela angústia de morte? Não estou exagerando, não. Minha esposa entrou numa raiva, numa ira. Nunca vi minha esposa, não vou dizer possessa, que não foi possessa, mas ela ficou com a vontade de mandar uma pedra. Que absurdo é esse? Irmãos, pensem em 600 pessoas de pé aplaudindo e falando em línguas. Ridículo, ridículo, ridículo. Aí pergunta-se, onde eles se baseiam isso? Lá no Antigo Testamento. Aí vem a pergunta: Jesus orientou isso? Ou a repetição dessa prática? Não. O apóstolo Paulo orientou a repetição dessa prática? Não. Pedro, Tiago, João e Judas, nas suas epístolas, orientaram a repetição desta prática? Não. Então, como é que se separa o obreiro nos dias de hoje? Primeira carta de Timóteo, capítulo 5. Imposição de mãos. That's it. Acabou. Mas peraí, então, e o uso do óleo no Novo Testamento? Só está restrito aos enfermos. E aonde está essa base bíblica? Fácil, minha irmã, meu irmão. Vamos lá. Está lá em Marcos 6, 12, 13. E em Tiago 5, 16. Nosso irmão Sidney jogou aqui uma pergunta na tela. E a apresentação de crianças? É um princípio do Antigo Testamento. Olha que interessante. E é um princípio que continuou no Novo. Porque não vemos Jesus anulando esse princípio. Temos que entender isso também. Quando um princípio ele é anulado no Antigo Testamento, no Novo, e o próprio Jesus toma a iniciativa de dizê-lo sim ou não. Mas o próprio Jesus não foi apresentado? E João Batista e outros? Então a apresentação de criança é um princípio universal. Ele abrange os dois testamentos. Porque se assim não fosse, seria válido que o batismo em água para crianças.
Mas o que é o batismo? Alguém pode me explicar em poucas palavras? O significado bíblico de batismo, o que é? Por Nascer que de uma novo. pessoa se batiza em água? Ele É simboliza o possível? nascer de novo, mas aquilo ali é uma confissão pública da fé, né? Aí está. É uma confissão pública de fé. Uma pergunta que o irmão Wilson apresenta interessante. E quando a apresentação é filho de não crente? Uma boa pergunta. É um pouco estranho. Vamos partir de dois princípios. Se a criança cujos pais não creem neste livro aqui, qual é a razão da apresentação de uma criança de pais não crentes? Porque elas não creem neste livro ou não tiveram uma experiência. Estão fazendo por simples exibicionismo ou religiosidade? Sim. É igualzinho na Igreja Católica. Como é que se batiza uma criança na Igreja Católica? Derrama uma conchinha de água na testa da criança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas peraí, biblicamente aonde está isso escrito? Já que batismo representa novo nascimento, morte, ressurreição, confissão de pecados e arrependimento, como é que uma criança tem noção de confissão de pecados? Como é que uma criança tem noção de arrependimento? Bom, vamos trabalhar com uma coisa que a Bíblia chama de analogia. Tem princípios bíblicos que são explicados por analogia. O que é analogia? É algo que é ensinado lá atrás e que é repetido em todas as épocas, em todas as raças e em todas as culturas e tem uma lógica bíblica, uma lógica espiritual. Pode não ter uma lógica na minha, na sua e na nossa cabeça, mas nós temos que buscar a lógica que está escrita aqui, ó, falando neste livro. É bem verdade que a Bíblia não tem resposta para algumas perguntas lógicas que nós fazemos. Quer ver uma pergunta lógica que muita gente faz? Aonde eu vejo na Bíblia a palavra Trindade para provar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? É uma doutrina implícita, análoga, isto é, nós sabemos por analogia que o nosso Deus são três pessoas em um, não são três deuses. Mas peraí, aí complicou. Na cabeça do judeu, trindade são três deuses. Por quê? Eles se agarram fortissimamente à interpretação deles, não do texto em si, corretamente, de Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. E a palavra único em hebraico quer dizer Shemar. Shemar em hebraico não é apenas único, é essência única, insubstituível e incomparável. Então, na cabeça de um judeu, dizer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três deuses. É o conceito de politeísmo. É o conceito cananeu. Lembre-se que Israel entrou na Terra Prometida e a Terra Prometida estava infestada de paganismo, de outras nações que adoravam outros deuses. Então, esse conceito pagão ou politeísta teria que ser o mal cortado pela raiz. Por isso que o judeu tem uma enorme dificuldade de entender a Trindade. Primeiro, porque ele vai ao pé da letra a tradução Shema, Deus único e indivisível. Segundo, por causa do conceito pagão e politeísta que ele encontrou dentro de Canaã, ele não concebe, não entra na mente dele a ideia de um Deus triuno. A Bíblia nos traz provas de sobra da existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção apostólica, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, no último versículo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E aí vai. A manifestação do batismo de Jesus, né? A descida do Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, o Pai falando e Jesus sendo
submergido nas águas do Jordão. Nós temos inúmeros exemplos da Trindade na Bíblia, mas a palavra Trindade aparece em algum momento, em algum lugar? Não, não. Então vamos ter muito cuidado com respeito a esses princípios do Antigo Testamento que são válidos no Novo e princípios que são apenas válidos no Antigo e para a nação de Israel. Um exemplo aqui, ó, Deuteronômio capítulo 28, versículo 13, para a gente avançar um pouquinho, que a gente vai agora cair pesado nessa área. Deuteronômio 28, 13. E os pregadores de prosperidades amam usar esse texto. Deuteronômio 28, 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Vai lá, Deuteronômio 28, 13. Aí a igreja, aí os pregadores de prosperidade, igreja, Deus não te chamou para ficar por baixo, te chamou para ser cabeça, não para ser rabo, cola. Deus vai te prosperar, vai fazer. Gente, isso é uma manipulação, porque o texto não está sendo dirigido à igreja. Que? Não. O texto está sendo dirigido a Israel. É uma promessa a Israel para o tempo do milênio, que Israel vai ser a cabeça de todas as nações do planeta Terra. Ô, Papai do céu! Então não tem. O capítulo 28 inteirinho, é dedicado à nação de Israel. Não tem nada aí para a igreja. Nada. Outro texto, já que estamos dentro do assunto, vamos abrir um Aí a pouco mais gente não esse pode leque. tirar, então, pastor, nada desse do capítulo 28 para nós. Nada, nada, Nem nada. o versículo O 9. que eu posso fazer é uma comparação. Entenda-me bem. Uma coisa é eu pegar um texto aplicado a Israel e fazer uma comparação com a igreja, explicando, irmãos, esse texto aqui tem endereço certo. E o endereço certo é a nação de Israel para o templo, para o tempo do milênio, quando Jesus for governar 1000 anos na face da terra. Mas aí é importante explicar o endereço do texto, para então eu usar aquele texto como uma simples comparação e nada mais. Eu não posso usar o texto como uma aplicação direta para mim ou para a igreja, entende? Como comparação é válido, como aplicação, não. A aplicação é para Israel porque tem endereço certo. Mas tem pregador que está mudando o endereço. A carta que é para o irmão João está indo lá para a casa do irmão Wilson. A irmão Wilson abre a carta, essa carta não é para mim, não. Essa carta é para o irmão João Paulo. Que negócio é esse? É como uma carta grande que manda lá para o irmão Robson. Mas quem recebe a carta é a irmã Meire. A irmã Meire começa a coçar a cabeça. Mas essa carta não é para mim, não. Essa carta é para o irmão Robson, que está lá no interiorzão, né? Abençoado interiorzão de Massachusetts. Ô, pastor, isso é muito fácil, é só ver o exemplo de Filipe. Filipe, ele começou no Velho Testamento e terminou no Novo. Isso, Aí tá, ó. toda pregação aponta para Cristo. A Bíblia é cristocêntrica, Exato, exato. entendeu? Mas nem toda a pregação é aplicada por endereço direto para a igreja, mas toda ela é cristocêntrica, isso não Uhum. temos dúvida. Cristo é o centro, mas também temos que saber o endereço, qual é o destinatário final da pregação, ou seja, Cristo é o foco. Temos que separar o que é o foco e quem é o destino. O foco é Jesus, não temos dúvida. Se a pregação não tiver Jesus como foco, esquece, aí está errado. Aí tem um negócio aí já caindo para heresia. A questão é o endereço para quem está sendo destinado. Quer ver um negócio que dá uma confusão tremenda também? Já falei, mas não é demais repetir. Os evangelhos. São quantos evangelhos? É um só que trabalhados em 3 tempos diferentes. Como é que é? É um evangelho.
Mas ele trabalha em 3 tempos: o evangelho da graça, o evangelho do reino e o evangelho eterno. Eu sei que eu estou repetindo coisas que eu já falei, mas nunca é demais repetir, porque eu sei que nem todos conseguem segurar aqui na mente. Isso aqui é importante demais. Vamos conhecer de novo os 3 tempos de um único evangelho. Evangelho da graça. Algo está escrito sobre o evangelho da graça. Quem pregou? Quando pregou? Qual é o tempo do evangelho da graça? Atos capítulo 20, verso 23. Vamos lá. Já falei disso, mas não é demais repetir, porque isso tem que ficar bem guardadinho. São regras, irmãos. E se a gente não identifica as regras da correta interpretação do texto, a gente está indo de mal a pior. Atos 20, 24, perdão, 20, 24, não 20, 23, 20, 24. O evangelho da graça, o tempo do evangelho da graça. Atos 20, 23. Perdão, 20, 24. Com 23 na cabeça, não sei por quê. 20, 24. 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Quando começa a pregação do evangelho da graça? Resposta: no dia de Pentecoste. Atos 2, 1, 4. Quem prega o evangelho da graça? A igreja de Jesus. Quando vai fechar a porta do evangelho da graça? No momento do arrebatamento da igreja. Anotou? Então o evangelho da graça tem tempo, endereço e portadores. Quem são os portadores do evangelho da graça? A igreja de Cristo. Qual é o tempo do evangelho da graça? Do dia de Pentecoste ao dia do arrebatamento da igreja. Segundo tempo do evangelho, o evangelho do reino. Mateus 24, 14. Estou repetindo coisas que já falamos lá atrás, mas repito, nunca é demais voltar a repeti-los, porque nem todos conseguem guardar, anotar ou memorizar. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. E este evangelho do reino será pregado. Olha o problema aqui, gente. Quando Jesus esteve nesta terra por 3 anos, ele não pregou o evangelho do reino. Como é que é? Ele anunciou. E tem uma diferença entre anunciar e pregar? Claro. Anunciar é apresentar que ele está entre nós. Mas o pregar é debulhar. O que é debulhar? Explicar, trazer a essência, trazer o teor, o foco, por quê. Então Jesus veio anunciar o evangelho do reino, mas ele não veio pregar, porque quem vai pregar serão os judeus no tempo da tribulação, que serão 7 anos, dividido em 2 períodos iguais de 3 anos e meio. Na primeira parte dos 3 anos e meio, quem vai pregar o evangelho do reino? As 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Será Elias e Enoque? Não. Da onde tiraram isso? Aonde está escrito na Bíblia? Não, é porque Elias e Enoque não morreram. E aí? Não, eles terão que morrer. Mas está baseado em que texto isso? Lá em Hebreus 9, 27. Tem outro texto igualzinho a Hebreus 9, 27? Me dá 2 ou 3 textos iguais a Hebreus 9, 27, ou semelhantes. Não tem? Então esquece. É um princípio que o camarada toma como isolado, aí cria uma doutrina. Nenhuma doutrina pode ser criada ou afirmada em cima de um texto sozinho, isolado. Tem que ter de 2 a 3 textos. Eu já falei sobre isso ou não, gente? Tem que ter de 2 a 3 textos. Se não tem 2, se não tem 3 textos afirmando a mesma coisa, chuta que é laço.
Chuta o balde que é prova. É Pastor, engano, é heresia, é complicação. E hoje o que mais está aí são os pregadores pegando textos isolados e querendo fazer descer na goela do crente, forçando o crente a dar aleluia, glória. Que isso, aleluia, glória? Eu só dou aleluia, glória por aquilo que a própria Bíblia confirma dentro de si. Se a Bíblia não confirma, e na base de dois, três textos, cuidado, isso é perigoso. Os testemunhos de Jeová o fazem, os mormons o fazem, os adventistas do sétimo dia fazem, e um grupo enorme de cristãos que não tem nenhuma noção básica de correta interpretação bíblica estão fazendo, e de púlpito, que é o mais grave. Igrejas inteiras estão sendo mal ensinadas, mal orientadas, mal guiadas, usando a Bíblia, gente, usando a Bíblia, mas a Bíblia não é um livro qualquer, é um livro que requer conhecer regras básicas de como interpretar o texto, tá? O Evangelho eterno é o terceiro evangelho. Apocalipse, não o terceiro templo de um só evangelho. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar os que habitam sobre a terra e toda a nação e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. No fim da grande tribulação, mais de 75% da raça humana sobrevivente já estará morta, dizimada, destruída. Será morte a céu aberto. O planeta vai estar cheirando a morte. Mas na sua misericórdia, Deus vai permitir um anjo sobrevoar o planeta arrasado, destruído, em morte, para dar oportunidade a alguns desses sobreviventes para aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador. E este evangelho será o evangelho eterno, que vai ser pregado nesse momento final de extrema tragédia. A aplicação da interpretação do texto, por exemplo, vou fechar aqui para a gente continuar na apostila, implica também o conhecimento de símbolos, figuras, porque há três tipos de interpretação. Eu creio que já falei sobre isso: a simbólica, a figurada e a literal. Temos que aprender o que se interpreta por símbolos, por figuras e por literalidade. E essa é a grande dificuldade do livro do Apocalipse, que ele está cheio de interpretação simbólica, figurada e literal. Então, enquanto não tivermos as noções básicas de hermenêutica e exegese bíblica, vamos ter uma enorme dificuldade de entender o livro do Apocalipse, de entender o livro de Daniel, de entender o livro de Ezequiel, porque são livros voltados para a profecia. E as profecias são difíceis, irmãos. Não vamos tapar o sol com a peneira e dizer que interpretar profecia ou estudar os livros proféticos é assim, ó. Temos que ter uma ideia de noções básicas, de símbolos, figuras e do que é literal, tá? Vou usar um último texto aqui agora, o último. Apocalipse capítulo 12. Só para você entender como é difícil interpretar certos textos. Uma vez que você não conhece os princípios de interpretação, se torna muito complicado. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Isso aqui é um texto difícil. Apocalipse 12, 1. pastor, Sim. eu peço permissão agora que eu vou me retirar, vou buscar minha esposa no hospital. Perfeito. Desejamos melhoras para a nossa irmã Pamela, que ela se recupere. É a minha filha que ela caiu do sofá hoje, a mais pequenininha.
Aí nós levamos lá só para checar, né? Aí, mas tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? Bom término de aula para vocês aí. Obrigado. Sugiro Amém. dar uma olhadinha depois no finzinho do Sim, sim. vídeo, né, para o irmão não perder o fim da meada. Obrigado Eu pelo vou seu assistir a esforço em aula estar toda. conosco. Maravilha. Obrigado pelo Amém. seu esforço. Deus abençoe. Amém. Apocalipse 12:1. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol. Ó, a coisa começa a ficar estranha. Mulher vestida de sol? O que é isso? Tendo a lua debaixo dos pés. Muito estranho. E uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça? Mais estranho. Parece isso algo normal? Comum? Não. Primeiro, a gente não lê em qualquer lugar da Bíblia mulher vestida de sol, tendo uma lua debaixo dos pés e na sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Vamos interpretar então isso aqui? Vamos lá. Mulher representa nação, ou uma nação em particular. Tá? Quando a Bíblia apresenta mulher, está falando de uma nação. Agora, que nação? Vestida de sol. Sol na Bíblia fala de nações de forma genérica ou geral. Nações, vestida de sol. Mas e aí? Que mulher é essa? Ela está representando alguma nação? Claro, mas primeiro ela está vestida de sol. Isso quer dizer que a sua influência ela aponta para todas as nações do planeta. Aí você começa a pensar, qual é a única nação hoje da Terra que o que acontece lá mexe com todo o planeta? Ah, Estados Unidos. Não. Ainda que atualmente o tarifaço está abalando o planeta. Mas a nação que abala o planeta no plano espiritual não são os Estados Unidos. Quem tem ideia da nação? Israel. Israel. Tudo que acontece em Israel abala espiritualmente o planeta Terra. Os Estados Unidos é no plano econômico, mas no plano espiritual é a nação de Israel. E aqui nós vemos a lua debaixo dos seus pés. Lua, nas Escrituras, aí sim, está falando da nação de Israel diretamente. Olha, é um trocadilho de símbolos que tem dentro desse versículo. E uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Coroa, já por si, fala de governo. E 12 é o número da Bíblia que significa perfeita aliança, ou perfeito governo. Então tudo resume-se em quem? Na pessoa da nação de Israel. Então aqui o capítulo 12, versículo 1, é uma representação simbólica e figurada da nação de Israel. Ainda no capítulo 12, vamos avançar alguns versículos. No versículo de números 4. E a sua cauda. Cauda de quem? Aí você vai lá no versículo 3, vai descobrir que é a cauda de um dragão vermelho. Para quem é esse dragão? Satanás. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Quando você lê na Bíblia, estrelas sozinho, está se referindo a quem? Aos astros. Estrelas. Mas aqui está dizendo estrelas do céu. Anote aí. Toda vez que você lê na Bíblia a expressão estrelas do céu, não está se referindo aos astros. Está se referindo aos anjos. Oh, isso é uma linguagem figurada. Então, estrelas do céu, filhos de Deus, em alguns textos, referem-se aos anjos. Há um texto no livro de Gênesis que fala de filhos de Deus. Aí não são anjos. Não, não. Aí são os descendentes da linhagem piedosa de Sete. Porque aí a interpretação é em função do contexto. Pastor, então é cheio de regrinhas. Sim, senhor. E essas regrinhas precisam ser consideradas. Essa apostila que vocês têm aí na mão vai ajudar vocês demais. Eu vou postar mais adiante, antes de terminar essa matéria,
porque alguns de vocês não passaram ainda pela primeira matéria de hermenêutica, porque essa é a segunda, hermenêutica e exegese 2. Eu vou postar um PDF gratuito para todos vocês, na primeira apostila de hermenêutica, para vocês entenderem como essas regrinhas, elas são detalhadas e precisam ser conhecidas e praticadas. Porque, do contrário, a nossa leitura da Bíblia se tornará uma leitura problemática, infrutífera e complicada, tá? Vamos avançar um pouquinho. Lembram-se que nós deixamos um rápido exercício na aula passada sobre a palavra salvação? Alguém se lembra ou não? Só o Kleber que se lembra, rapaz. Será que o fim de semana vocês tomaram o quê? Algum remédio que branqueou a memória? Se branqueou, ó, ginkgo biloba para vocês. Que é isso, pastor? É um remédio de ervas, você compra no Amazon, eu não estou ganhando um centavo em fazer essa propaganda. Mas ajuda bastante, ajuda. Ginkgo biloba. Alguém tem problema aqui de memória? Ninguém quer confessar que tem problema de memória. Ginkgo biloba, gente. Não estou falando sério. Para vocês pensam que eu não estou brincando, vou postar para vocês. Não, peraí. Ginkgo biloba, deixa eu ver aqui. Eu recomendei para um grupo ginkgo biloba. Aqui. Deixa eu ver aqui. Acabei de mandar no grupo. Eu estou ganhando um centavo. Eu estive no final de semana ministrando para o grupo em espanhol lá em Salt Lake City, Utah, e eu percebi lá um grupão com problema de memória. Então mandei, ó, ginkgo biloba, 120 mg, 200 comprimidos. Pastor, funciona? Depois de 2 semanas, você acredite ou não, funciona. Sempre tome depois das comidas. Comeu? Ginkgo biloba para dentro. Pastor, vai dar problema de efeito colateral? Não, é ervas. Mas espere os efeitos a trabalhar a partir de 2 a 3 semanas. Mas não pare. Funciona. Comigo, que a minha memória está ficando assim, encolhida. Pensa numa memória encolhida. Graças a Deus está me ajudando. 65 anos, já partindo para 66. Não é igual a memória do irmão Wilson, 14 anos de idade. Gente, 14 anos de idade. Da irmã Meire, 10 anos. Da irmã Eni está com 7 anos de memória. Amém. Eita! Então, irmãos, para quem tem problema, Kleber, então, está começando a nascer. Saiu do ventre da mãe dele. Está com a memória fresquinha, limpa. 4 teras, sem usar nada. Tá? É, lá, meu irmão João Paulo até brincou lá, mandou lá no grupo, né? Vamos orar no monte. Meu Deus, irmão João Paulo tem um senso de humor fantástico. Mas vamos lá. Vamos então a Hebreus 2:3 e Romanos 13:11. Romanos 2:3 e Hebreus 13:11. Vamos lá, Romanos, capítulo 2. Perdão, Hebreus, Hebreu. desculpe, Hebreus, perdão. Não sei porque eu estou com Romanos na minha mente. Já estou há dias. Acho que É Deus o está me ginkgo dando uma biloba. mensagem. É ginkgo biloba mesmo, irmão. Eu estou com Romanos, é porque eu vou ministrar domingo em São Francisco, Califórnia, uma mensagem em Romanos, baseado na Páscoa, né? Que domingo é domingo de Páscoa. Então eu vou estar ministrando uma mensagem na carta aos Romanos sobre a Páscoa. Então está me fervendo a mente já há dias. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Hebreus 2:3. Depois, sim, estamos em Romanos, aí sim, Romanos 13:11. Romanos 13:11. O que diz lá em Romanos 13, capítulo 13, versículo de número 11. Romanos 13:11. E digo isto conhecendo o tempo,
que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Qual é a palavrinha comum que se repete dentro desses dois versículos? Vamos lá. Qual é a palavrinha? Tem uma palavrinha que se repete dentro dos dois versículos. Qual é? A menos que vocês leram sem prestar atenção. Tem uma palavrinha que se repete, ela aparece nos dois versículos que acabamos de ler. Salvação, Salvação. pastor. Salvação. Anote aí. A palavrinha que se repete nos dois versículos que acabamos de ler é a palavra salvação. Obviamente, o significado de um e outro são completamente diferentes. Salvação em Hebreus 2:3 tem um significado e em Romanos 13:11 tem outro significado. Vamos lá. Irmão Agrimar aqui. Pensei que ele tinha desaparecido, não, ele está com a tela fechada. Perfeito. Perfeito. Qual o significado de salvação em Hebreus 2:3? Lê com atenção, que você vai descobrir. Ninguém detectou ainda. Tá na cara. Mas está bem claro. A menos que, repito, você, aluno, não esteja detectando. Aqui fala anunciando a salvação, pastor? Não necessariamente. Hum. Não necessariamente. Ninguém detectou aí o significado? Também não, irmã Bernadette. Tem um significado que é resumido numa palavrinha só, pequenininha. Pequena, uma palavra pequena. O significado de salvação aí pode ser resumido numa pequena palavra. Ninguém pegou ainda. Não. A irmã Bernadette está jogando herança, não. Aqui não tem nada a ver com herança. Leiam com atenção. Aqui a palavra salvação não significa herança. É só ler com atenção que você vai descobrir o significado da palavra salvação, perdão, nesse texto. Libertação? Chegou perto, Kleber. Uau. Chegou perto. Bem perto. Não, irmã. Irmã Bernadette está jogando loteria. Livramento. Não. Desculpa, peguei uma tosse meio chata. Ninguém descobriu aí? Vou dar uma dica. É um dos processos ligados à salvação. Um dos processos. Estamos falando de salvação, né? Então a salvação tem vários processos. Uhum. E tem um nome que não, a irmã tá jogando arrependimento. Quase. Ainda não é arrependimento. Não, ainda não. Transformação. Ó, acho que a irmã Bernadette, acho que eu vai todo mundo aqui jogar os processos, menos esse Nascimento. Hein? Nascimento. É um processo, mas não é um nascimento. A salvação tem 8 processos. 8. Vamos ver Arrependimento. se vocês conseguem falar Não. todos os processos. Esperança. Não, isso já não é um processo. Arrependimento é um processo. Novo nascimento é um processo. Transformação é um processo. Santificação é um processo. Mas está faltando aí um elemento que é importantíssimo dentro da salvação. Porque em cima disso você vai dizer: fulano é salvo por causa desse processo. Libertação. Já foi falado, mas não é. Novo nascimento? Também não é.
que é o mesmo de... Não, também não é. Vocês estão esquecendo o que se vê. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Jesus disse. Como é que eu sei que uma pessoa é salva? Por causa do fruto. E esse fruto é o significado deste processo. E vocês não estão se lembrando. Será que nós temos que voltar ao básico em teologia e estudar de novo a doutrina da salvação? Parece que a gente vai ter que voltar para o básico. Santificação é processo, mas não é este. Transformação. Já foi falado, Seria mas também não é esse. compromisso, pastor, com a palavra? Também não é esse. Ó, tá difícil. Irmão, não vamos ter que voltar a estudar o básico. Será que eu vou ter que esticar uma matéria do curso médio e colocar de volta uma matéria do básico para você se lembrar? Eu estou pensando seriamente em fazer isso. Mas não, pastor. Pelo menos essa matéria eu vou ter que voltar. Acho que a gente vai ter que estudar de novo soteriologia, a doutrina da salvação. E olha, e essa doutrina é importantíssima. Se o crente não tem uma noção básica dessa doutrina, vai dar um Regenerado. Já foi falado, mas não é. Ai, meu Deus. Irmãos, eu não estou acreditando que vocês não estão conseguindo se lembrar. Ela é uma chave de alta. Gente, vou repetir de novo. Jesus disse: a árvore é conhecida pelos seus frutos. Lembram-se que Jesus falou disso? O que identifica que um crente é salvo? Resposta: por causa dos seus frutos. Esse fruto, eu quero saber qual é a palavra que faz parte do processo específico da salvação. Ou seja, a palavra que mostra, irmão Wilson Fernandes é um salvo, porque ele tem frutos, ele tem o quê? Que deixa claro que ele é um crente, um regenerado, um salvo, um transformado. Rapaz, bem surpreso. Não, Espírito Santo não. Essa é a conexão. Conexo. Gente, eu vou tomar essa decisão. Lamento, mas nós vamos ter uma matéria a mais no curso médio. Vamos para os Só, romanos, quem sabe indo para lá nós lembramos de cá. soteriologia 2. Vou ser obrigado. Que isso não pode, irmãos. Esquecer-se disso é a mesma coisa que você esquecer o seu nome. A menos que alguém tenha algum problema de saúde, que é normal, né? Minha esposa teve um problemão de saúde algum tempo atrás, ela esqueceu o nome dela por 2 dias. Ela sofreu de uma amnésia violenta, ela ficou 2 dias sem saber quem era ela. Mas depois voltou ao normal. Anote aí, e já está decidido. A gente vai ter como última matéria do curso médio, Soteriologia 2, para a gente refrescar os princípios da salvação que não podem ser esquecidos. Qual é a palavra, pastor? Qual é o processo? Conversão. Conversão. A conversão é o que determina se eu sou ou não salvo. A árvore é conhecida pelos seus frutos. O que é isso? É a conversão. Como é que eu sei que o camarada é um crente, um salvo? Por causa da sua conversão. E alguns não são convertidos, são convencidos. Então, lamento dizer que o nosso curso médio vai ter uma matéria a mais. Soteriologia 2. É necessário. Desculpe, irmãos. Essa eu não vou deixar passar. Essa eu não posso deixar passar. Poderia passar qualquer coisa, mas você se esquecer dos princípios que compõem a nossa salvação, então a gente, daqui a pouco, vamos começar a duvidar da nossa salvação. Concordamos com isso, irmãos? Se a gente não tiver uma noção bem básica dos princípios da nossa. E eu acreditava que vocês tinham essa noção, e eu cheguei à conclusão que aqui na prática, vocês esqueceram, deu um branco geral. Parece que todo mundo aqui tomou um banho de Clorox, né? E deu aquela branqueada, aquela limpada na mente. Impressionante, gente. Então, a próxima matéria, depois dessa, porque para não ficar frio, esfriado,
vai ser Soteriologia 2. Já tem ela prontinha, a apostila. Só vai entrar dentro do currículo do curso médio. Soteriologia 2. Mas vamos ficar encharcado dessa matéria. Agora, se você se esquecer, aí eu vou ter que fazer um apelo para você se entregar para Jesus, de novo. Que aí você não está convertido, não. Você está convencido. Tô falando sério. Eu já fiz isso com uma turma alguns anos atrás. Eu falei, cara, vocês estão convertidos ou não? Misericórdia, eu vou começar a fazer o que? O apelo. E tive que fazer apelo. 2 pastores levantaram a mão e receberam Jesus pela segunda vez. Porque eles chegaram à conclusão: pastor, eu estava convencido durante 17 anos e o outro durante 12. Então eu quero ficar convertido. Então, amém. Se é para ficar convertido, vamos voltar a estudar esta matéria, a doutrina da salvação, parte 2. Temos 3 minutinhos para terminar a aula. Vamos então avançar um pouquinho mais. E eu vou pegar agora no pé de vocês falando sobre salvação. Porque isso é importante demais dentro da hermenêutica e da exegese. Quem pode ler para mim, por favor? Efésios 3,18. Efésios 3,18. Efésios 3,18. Quem pode ler para mim, por favor? Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 18. Efésios 3,18. Podedes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Perfeito. Obrigado, irmão Wilson. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Aí tem uma palavrinha cujo significado aponta para o salvo. Qual é a palavrinha aí? Que aponta para o salvo. Tem uma só palavra que aponta para o salvo. Santos. Santos. Anote aí. Santos. Então a palavra salvo na Bíblia tem vários significados. Então, nós vamos então hoje, a partir de hoje, nós vamos continuar para a próxima aula. A palavra salvo. Aonde eu encontro a palavra salvo? Ela tem vários significados. Primeiro delas, salvo quer dizer santo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, por favor. Segunda carta aos Coríntios 5, 17. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem encontrar pode ler para mim, por favor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Qual é a palavrinha aí que aponta para o salvo? Tem uma palavrinha aí que aponta assim, diretamente para o salvo. Prestaram atenção, em Efésios 3,18, a palavrinha que apontava para o salvo era santos. Aí não é diferente, tem uma palavrinha que aponta para o salvo. Qual é essa palavrinha? Nova criatura. Nova criatura. Perfeito. Irmã Eni já entrou no trilho. Já está lá, direitinho. Então, nova criatura também quer dizer salvo. Salmo 31, 23. Vamos ao Salmo 31, 23? Salmo 31, 23. Que nós estamos fazendo interpretação de texto. Salmo 31, 23. Quem pode ler, por favor? Salmo 31, 23. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Perfeito. Aqui, muito cuidado. Aqui tem de 2 a 3 palavrinhas que podem eventualmente nos confundir. Mas aí, qual é a palavra que exatamente
aponta para o salvo. Cuidado, porque aí nesse texto tem 2 a 3 palavrinhas que podem te enganar, que podem te confundir, mas tem uma aí que não cabe dúvida, que é a que aponta diretamente para o salvo. Qual é? Os fiéis. Fiéis. E Maini, não posso ficar quieto, Maini. 40 pontinhos para a senhora. Fiel. Gente, Maini está tendo hoje. Lhe parabenizo. Já está com 90 pontos. Eu acho que na próxima aula, se ela pegar, Maini, a senhora já está isenta da prova. Oh, glória a Deus. 40. Meu Deus. Eu quero isentar, irmãos, até a próxima aula, 3 alunos da prova de hermenêutica 2. Se anima? Então leia, estude. Eu vou fazer umas perguntinhas aí. Irmã Eni já é a candidata mais próxima da isenção. Irmã Eni, deixa eu ver mais quem está recebendo aqui pontuação. William. William também está candidato. Acho que a próxima que o William soltar. Irmão Wilson. Ó, quem está no páreo. Irmão Wilson. William Carvalho, desculpe, que são 2 Williams, né? William Souza e William Carvalho, né? William Souza, por enquanto, tá escondendo o jogo, né? William Souza, ele tá escondendo o jogo. Filho do irmão Robson é desse jeito, né? Tá com o ouro guardado, fechadinho, né? Quando ninguém espera, ele abre a caixa e quebra todo mundo ao mesmo tempo, né? Posso estar enganado, irmão Robson, mas assim eu acredito que é o seu filho, né? Ele fica quietinho todo o tempo, né? Não, ele não tá sabendo que eu tô com o ouro, com um tesouro na mão. Aí na hora certa ele solta e quebra todo mundo ao meio. Vamos lá, gente. Mais 5 minutos e vamos terminar. Vamos a outro texto? João 1,12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. O que é que nós estamos fazendo? Interpretação de texto. É algo que costumamos fazer? Não. Não costumamos fazer. E precisamos aprender a fazer isso com muito mais frequência. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Quem pode ler para nós, por favor? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Quem pode ler? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Perfeito, Kleber. Qual é a palavrinha aí que aponta para o salvo? Tem uma. Essa é fácil. Não tem como errar. Filhos. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Mais 2 versículos. Mais 2 versículos. João Evangelho, capítulo 20, verso 27. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27. Quem pode ler para nós, por gentileza? Evangelho de João. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Não seja incrédulos, mas crente. Perfeito, perfeito. Qual é a palavrinha aí que aponta para o salvo? Crente. Crente. Gente, vocês estão pegando bonito a interpretação. Meu Deus, crente. A última da noite, a última da noite. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Quem pode ler para nós? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A palavrinha que aponta para o salvo. Qual é aí nesse texto?
Nascido de Deus. Nascido. Parabéns, queridos. Vocês estão maravilhosos. Que coisa linda. Fico feliz que vocês estão detectando com bastante facilidade. Glória a Deus. Dever de casa, dever de casa. Ezequiel 18, 26. Isaías 62, 12. Repito, Ezequiel 18, 26. Isaías 62, 12. Aí vocês vão me dizer qual é a palavra, as palavrinhas 12. nesses textos que apontam para o salvo. Repito de novo. Ezequiel, capítulo 18, versículo 26, e profeta Isaías, capítulo 62, versículo 12. Aonde ou quais são as palavrinhas nesses versículos que apontam para o salvo? Também dever de casa. Vocês vão lá para a apostila, na página 9, 10, da 9 a 12. Da 9 a 12. Vai do ponto 18 ao ponto 45. Vamos corrigir tudo na próxima aula. É o mesmo sistema que vocês já estão habituados. As respostas estão praticamente na questão seguinte. Repito, também como dever de casa, da página 9 ao 12, que envolve do ponto 18 ao ponto 45. Na próxima aula também nós vamos estudar os contextos. Isso já foi estudado, não é, na matéria de hermenêutica 1, mas vamos reestudar ou refrescar, não é? O contexto geral, o contexto imediato, o contexto remoto, o contexto referencial, o contexto histórico e o contexto literário. Essa parte é importantíssima porque ela vai nos ajudar a definitivamente, de uma vez por todas, a termos em mente as principais regras da correta interpretação do texto sagrado. Irmãos, Deus falou alguma coisa com você através da aula de hoje ou não? Se não falou, você vai ter que se converter de novo, nem que seja na base de chicote. Mas que bom, graças a Deus. Ah, lá, tô feliz, irmão Robson tá sorrindo. Parece que ele estava lá com um peso nas costas, né? O peso saiu completamente. Jesus não é bom? Sempre, toda a vida. Vamos me permitir, quero agradecer a Deus com vocês e quero orar para que a alegria do Senhor, que é a nossa força, encha a sua alma, Amém. encha o seu corpo, tá? Irmão Agrimar, parece que não tem saída, mas assim diz o Espírito do Senhor Deus. O que parece tudo fechado na sua frente é uma permissão de Deus para o irmão aprender mais a confiar e a esperar e a depender dele. Eu não sou de fazer isso, irmãos, mas eu estou obedecendo o que o Espírito me ordena. Irmão Agrimar, levante os seus olhos e peça: Senhor, fortalece a minha fé e abre os meus olhos espirituais. E Deus vai lhe surpreender. Mas o irmão tem que abrir a sua boca. E Deus vai ser fiel, como tem sido até aqui. Ele não tem falhado uma letra naquilo que ele lhe tem prometido. Amém, meu irmão? O irmão está entendendo perfeitamente o que o Espírito Santo está lhe comunicando, tá?
Ele vai lhe surpreender. Se creres, disse Jesus, verás a glória de Deus. Quero orar com vocês agradecendo por esta aula e pedindo que a abundância de saúde encha a casa de vocês, encha a vida de vocês. Saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual e saúde Amém. física. Satanás ultimamente tem lançado pesados ataques contra a nossa saúde mental, emocional, espiritual e física. E a minha oração nesta noite, que Deus guarde e Deus fortaleça a sua e a nossa saúde mental, espiritual, emocional e física. Amém. Pai Celestial, nós queremos te agradecer nesta noite pela tua presença, por esta aula, Obrigada, Pai. pela tua palavra que tem falado e continuará nos falando e nos ministrando. Muito obrigado, Deus, pela vitória que tu alcançaste ao nosso irmão Robson, que estava incomodado, com grande mal-estar no seu corpo, mas Jesus é lindo, o Espírito Santo é lindo, o Pai Celestial é lindo. E a Trindade entrou em ação e trouxe saúde, renovo, e continua, meu Deus, fazendo esta obra na vida do teu servo Robson, como em todos nós que estamos aqui, que dependemos de ter saúde mental, emocional, espiritual e física em bom estado. Meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, em nome de Jesus, receba na sua vida o toque do Espírito Santo que te enche, te Amém. dando boa saúde mental, uma excelente saúde emocional, Amém. uma maravilhosa saúde espiritual e uma abundante saúde física. Amém. Jesus Cristo dá a cada um de vocês saúde, Amém. espírito, alma e corpo e emoções. Senhor, guarda esta turma do médio. Protege dos dardos inflamados do maligno e joga por terra todas as astutas ciladas do diabo. Confessamos a nossa dependência para contigo. Demonstramos nossa gratidão por tudo que tens feito e continuarás fazendo. E proclamamos que não há outro nome acima do teu. Jesus é o nome que liberta, é o nome que transforma, é o nome que sara, é o nome que levanta, é o Glória a nome que Deus. muda toda e qualquer situação. Glória a Muito Deus. obrigado, Senhor, por esta classe de hoje, por esta aula de hoje e por este grupo que te ama, Glória te a ama, Deus. te Glória a ama, Deus. te ama de todo o coração. Por isso, vai lá, vai de encontro às necessidades de Jesus. cada um nessa noite. Ajuda-me também a mim, que preciso demais da tua Ajuda mesmo, bondade, da tua Senhor, da misericórdia, da graça, tua Senhor, saúde, da da tua força. graça, para continuar te Em nome servindo, de levantando bem alto o teu santo nome. Despede-nos em paz e segurança. Dá-nos um final de segunda-feira debaixo da tua poderosa mão. Amém. Uma semana de muitas bênçãos e Amém. vitórias. É a Amém. oração que fazemos agradecidos em o nome de Jesus Cristo. Amém e Amém. Glória a amém. Deus. Nosso Glória a lema Deus. para terminar tudo: seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso e compromisso disciplina. e disciplina. Seriedade, compromisso e Seriedade, disciplina. compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu E eu diminua. Diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, Glória a um Deus. beijão no coração de vocês. Ótima e abençoada segunda-feira. Deus tem muito ainda para fazer na vida de cada um de nós. Vitoriosa Eu semana. creio. Vejo vocês Glória a Deus. próxima segunda, dia de Tiradentes, 21 de abril. Ninguém vai ficar sem dente segunda-feira, não. Vai estar todo Glória mundo a sorrindo Deus. e glorificando a Deus. Vejo vocês segunda-feira, dia 21. Bom final de semana também a todos. A paz do Senhor. Nos vemos na Paz. próxima semana. Muito obrigado. Amém, Senhor. Amém.